Perdeu Mané ou perdeu Magé? Perdeu Mané. Uma frase carregada de informalidade, frequentemente ligada a momentos de derrota ou decepção, mesmo que não seja um bordão exclusivo de ladrões. Mané sugere alguém que não percebeu a situação, que foi levado. Usamos essa expressão quando queremos dizer que alguém se deu mal, seja num argumento acalorado ou numa disputa qualquer. A ligação com o universo dos crimes aparece quando expressamos a frustração de quem foi lesado ou nos referimos a alguém que caiu no golpe de um ladrão. Mas será que essa mesma energia se aplica a um município idoso? Perdeu Magé. Descubra a seguir. Não conseguiram pegar Inhomirim por inteiro. Agora, vão tentar pegar uma parte. Já falamos em outros vídeos que na criação da Vila de Iguaçu em 1833, foi incluída a freguesia de Inhomirim que pertencia à Vila de Magé. A liderança e o povo da freguesia de Inhomirim protestou junto ao presidente da província contra aquela atitude arbitrária, gerando intrigas políticas, e Inhomirim voltou à Vila de Magé. A segunda saída de Inhomirim foi na criação da Vila da Estrela em 1846. Como a Vila da Estrela entrou em decadência, Inhomirim retorna a Magé como sexto distrito em 1892. A terceira tentativa não foi de pegar Inhomirim por inteiro, mas somente uma parte onde o Duque de Caxias nasceu. Como o recém-criado município chamado de Duque de Caxias em 1943 conseguiu pegar essas terras? É o que vamos explicar no decorrer desse vídeo. O nome Duque de Caxias foi iniciativa de um antigo morador, José Luiz Machado, mais conhecido como Machadinho, morador da localidade desde o início do século XX. Machadinho e um grupo de amigos, Jaime Fischer, Oswaldo Gamboa, Américo Soares e Francisco Azevedo. Foram à estação de trem, próximo à atual Rua Plínio Casado, para retirar a placa que tinha o nome de Meriti e trocá-la por Caxias. Quando o senhor José Luiz Machado e seus amigos tiveram essa ideia de rebatizar a estação de trem de Meriti para Duque de Caxias, essa estação pertencia ao município de Nova Iguaçu, vizinha de Magé. Eles queriam prestar uma homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, nascido na região, mais precisamente na Taquara. Certamente o senhor Machadinho não sabia que o Luiz Alves de Lima e Silva nasceu no Arraial da Estrela, freguesia de Inhomirim da Vila de Magé. Cabe lembrar que nessa época, nem o município de Iguaçu e nem o senhor Machadinho diziam que o Duque de Caxias tinha nascido em Iguaçu. Era apenas para homenagear o seu herói, batizando uma estação de trem. Com o grande crescimento pelo qual passava o bairro Meriti de Nova Iguaçu, levou o deputado federal Manuel Reis a propor a criação do Distrito de Caxias. Em 14 de março de 1931, através do ato do interventor Plínio de Castro Casado, foi criado, pelo Decreto Estadual número 2559, o Distrito de Caxias, com sede na antiga estação de Meriti, que passou a ser chamada de Duque de Caxias, pertencente ao então município de Nova Iguaçu. Finalmente, em 31 de dezembro de 1943, isto é, 12 anos depois de ter criado o distrito de Duque de Caxias na estação de Meriti, foi criado o município de Duque de Caxias, desmembrado do município de Nova Iguaçu. A União Popular Caxiense, UPC,
grupo formado por políticos, jornalistas e médicos, lutou para a emancipação da cidade de Duque de Caxias. Só tinha um problema. O local onde nasceu Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, pertencia ao município de Magé. O que esse grupo do UPC faria para justificar o nome do novo município chamado Duque de Caxias? Será que o grupo formado por políticos, jornalistas e médicos que formaram a União Popular Caxiense, UPC, sabiam que a Fazenda São Paulo, onde nasceu Luiz Alves de Lima e Silva, pertencia à Vila de Magé em 1803? Afinal, onde nasceu Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias? A professora de História Juliana Bezerra no site Toda Matéria publicou: o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, nasceu em 25 de agosto de 1803, em Porto Estrela, no Rio de Janeiro, e faleceu em 7 de maio de 1880, em Valença, Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nas comemorações do bicentenário do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, relata que o seu nascimento foi em 25 de agosto de 1803, na Fazenda São Paulo, na Vila do Porto da Estrela, hoje Duque de Caxias, na então província do Rio de Janeiro. No site do Museu Histórico Nacional e Acervo Arquivístico publicou: Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nasceu na cidade de Porto da Estrela em 25 de agosto de 1813 e faleceu no dia 7 de maio de 1880. Na página do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, relata que Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nasceu em 25 de agosto de 1803, na Fazenda de São Paulo, no Taquaru, Vila de Porto da Estrela, na capitania do Rio de Janeiro. Hoje, é o local do Parque Histórico Duque de Caxias, no município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Solicitamos uma pesquisa ao 1º Comando Leste do Exército no Rio de Janeiro, para saber o local exato do nascimento do Luiz Alves de Lima e Silva. Foi apresentado no documento anexado ao lado, que ele nasceu na Fazenda São Paulo, hoje em Omirim, município do Arraial da Estrela, na antiga capitania do Rio de Janeiro. O documento anterior é datado de 25 de agosto de 1936, quando o general João Gomes era ministro da Guerra no governo de Getúlio Vargas. Esse é o único documento encontrado, falando sobre o local de nascimento do Duque de Caxias. Analisando o documento feito pelo general João Gomes. Ele nasceu na Fazenda São Paulo, hoje em Omirim, município do Arraial da Estrela. Esse hoje era em 1936, época em que não existia ainda o município de Duque de Caxias. Em 25 de agosto de 1803, não existia ainda o município da Estrela. Na época não se chamava município e sim Vila da Estrela, criada somente em 1846. O que existia quando Luiz Alves de Lima e Silva nasceu era o Arraial da Estrela da freguesia de Inhomirim, pertencente à Vila de Magé. Então todas as definições anteriores mencionando o local de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva não estão corretas. O correto é o que o professor ao lado escreveu no quadro. Arraial da Estrela, freguesia de Inhomirim da Vila de Magé, província do Rio de Janeiro. Agora estou entendendo o motivo da Vila de Iguaçu pegar Inhomirim da Vila de Magé logo no seu início, mas isso durou pouco. O município de Duque de Caxias foi desmembrado de Nova Iguaçu em 1943, mas Inhomirim não estava mais lá. Então, como a Fazenda São Paulo, local de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, em 1803 está no município de Duque de Caxias? Vamos à reportagem do jornal Luta Democrática de 15 de janeiro de 1987. Jornal Luta Democrática, 15 de janeiro de 1987. Se observarmos os históricos, não encontraremos dúvidas quanto à quilometragem do vasto território magiense. Da fundação do município até determinada época, registramos 718 quilômetros quadrados. De certo tempo para cá, temos 626 quilômetros quadrados. Uma diferença clara de 92 quilômetros quadrados, subtraída da terra do dedo de Deus. Publicado no jornal Luta Democrática, 15 de janeiro de 1987. Sabemos que outrora houve certa transação entre governos de Caxias e Magé,
relativamente a limites territoriais, onde podemos concluir que os 92 km² foram cedidos a Duque de Caxias para justificar o nome do município vizinho, para ser o berço natal do patrono do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, que é magiense de nascimento. Como as autoridades magienses permitiram esse acontecimento vergonhoso, de grande área do nosso município fosse cedida mansamente para o município de Duque de Caxias, sem o consentimento do povo. A Câmara de Vereadores ficou sabendo desse ato, publicado no jornal Luta Democrática, de 15 de janeiro de 1987. Professor de Duque de Caxias, explicando a transação de 92 km² das terras de Magé. Foram pegos apenas umas terrinhas. Os 92 km² perdidos, que abrigam relíquias históricas, entre outros bens, plantados na grande área, maior do que os municípios de Nilópolis, São João de Meriti e Mendes, péssima atitude permitida por autoridades de Magé, que precisa ser reparada. Magé e Duque de Caxias disputam impostos de Parada Angélica. Vamos à reportagem do jornal Última Hora, de 15 de setembro de 1965, 400 anos depois da fundação de Magé. Olha o início da história. Os municípios de Duque de Caxias e Magé estão disputando o domínio territorial de Parada Angélica, com extensão equivalente ao do município de Nilópolis e população de 30 mil habitantes, para efeito de cobrança de impostos, num total aproximado de 300 milhões de cruzeiros. Já ouviram falar desse prefeito? Joaquim Tenório Cavalcante, primo do natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque, o homem da capa preta. Reunião preliminar visando a solução amigável do problema foi realizada entre os procuradores Fernando Caldas, representando a Prefeitura de Caxias, e Albino José da Silva de Magé, ficando acertada a nova reunião, quarta-feira à tarde, no gabinete do prefeito Joaquim Tenório em Caxias. Qual o motivo da reunião amigável entre o prefeito e o procurador de Duque de Caxias e o procurador de Magé ter sido marcada em Duque de Caxias? Havia alguma irregularidade por parte de Magé? Em 1965, o procurador de Magé era o senhor Albino José da Silva. E quem era o prefeito de Magé? Em 1965, o prefeito de Magé era o senhor Moacir Pimentel, que substituiu o prefeito eleito José Barbosa Porto, que ficou no cargo somente de 1963 a 1964. Esses anos foram bastante tumultuados em todo o município de Magé. Soldados do Exército invadiram Magé em 1964, como parte do golpe militar de 1964. Essa invasão foi um dos eventos que marcaram o início da ditadura militar no Brasil. Enquanto a Câmara Municipal de Magé formalizava a renúncia do prefeito José Barbosa Porto, o prefeito de Duque de Caxias articulava a anexação de terras magienses. No jornal Última Hora, vêm as desculpas para a invasão do território magiense. Foi por causa do desmembramento do município de Caxias de Nova Iguaçu e em face da precariedade dos dados históricos, delimitativos entre Duque de Caxias e Magé. O novo município de Duque de Caxias passou a lançar e a cobrar os impostos correspondentes da região localizada entre ambos. Será que foi por isso? Não houve uma consulta ao IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é a instituição responsável por realizar o levantamento e a divulgação das divisas geográficas de todos os municípios do Brasil, incluindo Magé e Duque de Caxias. Os limites de Duque de Caxias. O rio Meriti separa o município de Duque de Caxias da cidade do Rio de Janeiro, e o rio Iguaçu delimita Duque de Caxias de Nova Iguaçu. Qual o rio que delimita Duque de Caxias de Magé? Nesse quadro, mostra que o município de Duque de Caxias foi desmembrado das terras de Nova Iguaçu e não do município de Magé. Como descreveu Monsenhor Pizarro e o Dicionário Geográfico e Histórico Brasileiro.
Jornal Diário Carioca de 14 de setembro de 1936. Inhomirim, paróquia do estado do Rio de Janeiro na Vila de Magé, à margem do rio de seu nome, aos 22 graus, 32,4 de latitude, sul, e 3,3 de longitude, oeste, do Rio de Janeiro, distante 33 quilômetros da capital da República. Limitar-se ao norte, com Petrópolis pelo alto da Serra da Estrela e da Taquara. Ao sul, com a freguesia do Pilar pelo rio Saracuruna. Por que não apareceu o rio Saracuruna nos dados históricos delimitativos entre os municípios de Duque de Caxias e Magé? Se um dia a professora fizesse essa pergunta, qual o rio que delimita os municípios de Duque de Caxias e Magé? Qual seria a resposta dos alunos? Taquara, Estrela, Imbariê, Roncador. Temos outro rio chamado Roncador? Ou Saracuruna? Onde nasce o rio Estrela? O rio Estrela surge da união desses dois rios, Inhomirim e Saracuruna, que ocorre na divisa entre os municípios de Duque de Caxias e Magé. A partir desse ponto de encontro, o curso d'água passa a ser chamado de Rio Estrela e segue até sua foz na Baía de Guanabara, no distrito de Guia de Pacobaíba, Mauá. Se o rio Estrela é usado como limite intermunicipal entre os municípios de Duque de Caxias e Magé, pergunto-lhe, o rio Saracuruna, que antes era o limite intermunicipal entre a Vila de Iguaçu e a Vila de Magé, não é mais usado como limite intermunicipal? O rio Saracuruna é o limite intermunicipal entre os municípios de Duque de Caxias e Magé. Já está até no Google. Após juntar-se com o rio Inhomirim e também com o rio Imbariê, passa a se chamar Rio Estrela, até a sua foz no final de Guia de Pacobaíba, Magé e Campos Elíseos, Duque de Caxias. Hoje o limite intermunicipal entre os municípios de Duque de Caxias e Magé não é mais o rio Saracuruna e sim o rio Imbariê. O rio Estrela continua fazendo o limite intermunicipal, mas somente na sua foz. Por isso, essa redução territorial de Inhomirim no município de Magé. Gostaria de entender os detalhes da negociação que levou as autoridades de Magé a cederem uma porção significativa de seu território para Duque de Caxias. Alguém teria informações sobre como essa decisão foi tomada? Quem sabe, um dia, o distrito de Inhomirim queira se emancipar de Magé. A sua história nos mostra que já saiu e voltou várias vezes. Havendo a emancipação, vai querer checar os seus limites. E aí, o que vai acontecer? Mesmo Inhomirim se emancipando de Magé, nada poderá apagar a história. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, nasceu em 25 de agosto de 1803 no Arraial da Estrela, Inhomirim pertencente à Vila de Magé. Os alunos dos colégios magienses precisam saber que nesse torrão nasceu um grande herói brasileiro. Mesmo que esse local não esteja no nosso território, ele é magiense. O que deve ser ensinado nos nossos colégios a respeito desse grande herói magiense? O que deve ser ensinado é que Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nasceu em 25 de agosto de 1803 no Arraial da Estrela, freguesia de Inhomirim, pertencente à Vila de Magé. Hoje esse local faz parte do município de Duque de Caxias, fundado em 31 de dezembro de 1943. Para fortalecer a identidade do município magiense, é crucial divulgar que Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias e patrono do Exército Brasileiro, nasceu na Vila de Magé em 1803. Naquela época, é fundamental destacar que as seguintes localidades ainda não existiam: Vila de Iguaçu, fundada em 1833, Petrópolis, cujo povoado surgiu em 1845, Vila da Estrela, 1846, Teresópolis, fundada em 1891, e o município de Duque de Caxias, fundado em 1943.
Em síntese, no período do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, apenas a vila de Magé compreendia o território, que hoje conhecemos como Baixada Fluminense e parte da região serrana. A difícil tarefa de Magé em reaver os 92 km² que incluem o berço de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, não implica a perda de sua história. Palácio Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Formalmente, o município de Magé poderia solicitar ao Exército Brasileiro a inclusão explícita da Vila de Magé nos documentos oficiais que indicam o local de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Essa solicitação se justifica pela importância fundamental desse dado para a preservação e o fortalecimento da identidade do município de Magé. A ligação histórica com o patrono do Exército é um ativo cultural e identitário significativo para a cidade. É imperativa a criação de uma legislação específica para a proteção dos municípios antigos e históricos. A subtração de territórios em Magé, que abrange locais de grande relevância histórica e natural, como a terra natal do Duque de Caxias e o Dedo de Deus, presentes na bandeira magiense, bem como de importantes órgãos públicos, demonstra a urgência dessa medida. Tal situação impacta diretamente os munícipes, gerando um sentimento de impotência e desrespeito. Os Lima e Silva. Em 1961, a revista Manchete publicou que Luiz Alves de Lima e Silva nasceu em 25 de agosto de 1803 no Arraial da Estrela. Contudo, a publicação omitiu um detalhe crucial. Este arraial pertencia à freguesia de Inhomirim, na vila de Magé. Por que será que Magé é frequentemente deixada de lado nessas narrativas?